meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Que bom ter você aí desse lado, eu aqui desse, para interagirmos, aprendermos, discutirmos sobre algo tão imprescindível para a nossa vida que é a filosofia. Imprescindível, professor? Claro, porque a filosofia, vocês podem notar durante as nossas aulas que ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. Aqui nós vamos dar nomes, vamos caracterizar, aqui nós vamos definir, nós vamos ampliar aquilo que vocês já sabem sobre os conceitos, a vida filosófica, ok? Porém, antes de começarmos a nossa aula, deixa eu relembrar algo para vocês. Vá lá nas redes sociais do EducaPE, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, faça a sua inscrição, participe conosco, interaja, baixe o aplicativo do Conectaí, assista as nossas aulas, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, porque é importante para nós ter esse retorno, saber que você aprende junto conosco, que você participa junto conosco e dessa maneira queremos juntos aprendermos um pouco mais a respeito dessa vida filosófica, desse olhar filosófico, tá bom? Também você pode ir lá na minha rede social, @marconi1977. Dessa forma você pode mandar também sua pergunta, interagir conosco, participar. Estamos juntos, misturados, porém não aglomerados, para vencermos esse mal, essa doença terrível que começou a assolar aí essa humanidade, certo? E não se esqueçam, não fique aglomerado, use máscara e vamos ser vitoriosos sobre esse mal que está aí, que ceifa tantas vidas, e um respeito, um carinho especial por todos aqueles que perderam seus parentes, amigos, nesse momento tão difícil, tá bom? Um abraço para todos. Mas vamos à nossa aula de hoje, a importância do poder político. Nossa, professor, o tema hoje é bem forte, né? Isso, nós vamos continuar o estudo sobre a chamada filosofia, né, política. Vamos ampliar o nosso pensamento a respeito desse tema. É importante que você participe conosco, é importante que você preste bem atenção. É um tema muito comum em relação às provas que nós sempre temos, como o Enem e tantas outras. E é importante também para a sua vida, o seu aprendizado, já que hoje nós vamos ter um olhar muito forte para entendermos a importância, né, desse mundo ético-político em que nós precisamos e que nós estamos inseridos. Essa é a grande verdade. Como assim, professor? Esse mundo político, ético-político. Eu já expliquei uma vez e quero explicar novamente. Quando a gente fala sobre política, a gente fala sobre a questão da ética. Por quê? A palavra política é a junção de duas palavras. Polis, que é a palavra grega para cidade, e etikos, né, de onde vem ética. Então, política seria o quê? A ética na sua essência, a ética na sua formação, a ética no seu conceito mais pleno, aplicado ou trazido para o contexto da sociedade, da polis, da cidade onde você está inserido. Então, por isso existe essa relação do estudo da ética com a filosofia, ou melhor, da política com a filosofia, porque a base do conceito filosófico, a base do conceito político é a ética. Talvez você agora esteja aí desse lado, né, do outro lado, na verdade, a olhar para mim e pensar assim: professor, mas política, ética, uma coisa que parece que hoje não se situa bem, não se combinam, não faz parte do dia a dia, daquilo que tem que ser, da maneira que é. Porém, eu lhe digo, nós não estamos aqui para estudar, não estamos aqui para entender ou para saber a respeito daquilo que não existe, mas para entendermos aquilo que é. E aquilo que é, a gente parte do conceito filosófico. E nesse conceito filosófico, eu posso dizer para você que
A base da filosofia, o questionamento, a busca pela ética, verdade, coragem, felicidade, o bem comum para todos, é exatamente a base da política. E eu quero começar com um pensamento, além dessa parte introdutória, com o pensamento do nosso amigo Aristóteles. Se você quer saber um pouquinho mais sobre Aristóteles, você vai lá na aula do primeiro ano e você tem lá eu fiz lá um estudo sobre esse filósofo, sua forma de pensar e etc. E Aristóteles, ele dizia o seguinte: a política não deveria ser a arte do domínio, a arte de dominar, mas sim a arte de fazer o quê? Justiça. Essa é a grande diferença entre a política, como nós vivenciamos em alguns aspectos, e o conceito da política a partir do ponto de vista da filosofia. Então veja, a filosofia ela parte do princípio da ética. Vou voltar aqui para isso, tem que ficar bem firme, bem gravado na sua mente. A filosofia parte do princípio de que a política é o levar para a polis ou levar para a cidade a ética. E aqui tem uma palavrinha que é utilizada aqui na frase de Aristóteles, como você pode ver, a questão da justiça, olha aí, e a prática do bem. Porque o que diziam os filósofos? Se eu consigo viver na ética, o próprio Aristóteles, quando se perguntado o que é felicidade, ele dizia o seguinte: felicidade é fazer o que é certo, ou seja, é viver de acordo com a ética. Então, se a política base é a ética, a justiça e o bem, então era como se na visão de Aristóteles eu fosse levar o que para a polis? Eu fosse levar o que para a cidade? A felicidade. Tornar o povo feliz, tornar o povo vivenciar esse conceito da ética, da política naquilo que tem que ser feito ou daquilo que o ser humano deveria ser. Por isso, olha só, que existia um conceito bem definido em relação sobre quem deveria dominar. Os filósofos na Grécia Antiga definiriam a política da seguinte maneira: a cidade seria o quê? O corpo, ok? Seria o corpo. E a cabeça que domina esse corpo, ou seja, o ser político, deveria ser quem? Os filósofos. Por quê? Porque não são os filósofos que buscam a justiça, entender o que é a justiça, o bem, a verdade, a moral, a ética. Então são eles que deveriam ter o domínio, deveriam ter o poder para governar a polis, porque eles olhariam com um sentido filosófico para essas questões. Por isso que o nosso amigo Aristóteles, ele dizia o seguinte: não é apenas a arte de dominar, não deveria ser a arte do domínio, mas sim a arte de trazer aquilo que é certo, de fazer a justiça. E o que seria poder, professor? Como eu poderia definir o poder nesse sentido político? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, antes dessa definição filosófica do poder, é que talvez você, quando viu o nome da aula, pensou assim: já vem essa chatice de política. E muitas vezes eu tenho notado que nós somos meio que omissos, e meio que assim distantes. Eu não quero, não vou me envolver, eu não vou pensar. Ou como vocês podem ver aí no slide, isso não me interessa, eu não vi, me deixa dessa forma, eu não quero saber sobre isso, eu não quero saber a respeito disso, isso não faz parte da minha vida, professor. Não é bem assim. Por favor, tira isso da tua mente. Pega assim, não faça mais isso. Por quê? Todas as vezes que você hoje, na verdade, vejam, preste atenção, olha para cá. Você hoje sabe o que é política. Você sabe hoje como deve ser o conceito filosófico, aquilo que é certo em relação à política. Então, quando você não se interessa, quando você não se aproxima, quando você não se envolve, você começa agora a fazer o quê? Deixar que pessoas que não sabem o que é, não sabem definir esses conceitos morais e éticos, dominem sem nem sequer serem questionados. Antes de continuar a aula, eu quero que você pare um pouquinho, olha para cá e pegue seu celular, aponte para esse aqui, para esse QR Code que está aqui,
e você vai ter a oportunidade de baixar os fascículos e os podcasts de todas as nossas aulas de filosofia, inclusive a aula de hoje, certo? A importância do poder político. Faça isso aí, pega teu celular, aponta para cá, para o QR Code, faz o download dos fascículos e também dos podcasts. É uma oportunidade fantástica que o EducaPL lhe dá de você poder ter em mãos esse material. Mas você pode olhar para mim e dizer assim: ei, professor, calma. Como é que eu vou apontar o meu celular para o QR Code, fazer o download se eu vou assistir sua aula agora por ele? Calma, galera. Aí no YouTube tem um link onde você também pode acessar esse link e você vai direto para o site, aonde você pode baixar também os podcasts e os fascículos, ok? Não deixem de fazer isso, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Conto com vocês para que a gente possa ampliar o nosso pensamento sobre a política dentro do conceito filosófico, tá bom? Vamos voltar à nossa aula agora? Muito bem, então esse sentimento do não me interessa, não vi, não quero saber, não pode ter na nossa vida, porque a partir do momento que eu entendo o que é a política e como a política está inserida na sociedade e qual é o poder e por que ter o poder em mãos e como esse poder pode influenciar de forma direta a minha vida como um indivíduo, como um ser social e dentro do contexto do coletivismo, eu fico agora como sendo responsável para fazer com que outras pessoas entendam e comecem agora a buscar uma política verdadeira, uma política certa. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esse conceito de poder. A gente já viu o conceito da política, agora vamos para o conceito do poder na questão filosófica. Vocês podem observar aí os objetivos do poder político dentro da sociedade. O que é poder? A palavra poder, dentro do pensamento que nós estamos agora a estudar, ela tem que a ver com a capacidade ou a possibilidade que alguém tem de agir com um objetivo bem definido. Que objetivo definido é esse, professor? O objetivo é trazer aquilo que é a verdadeira política para o benefício de um grupo, de uma sociedade ou até mesmo de um indivíduo. Esse é o conceito de poder. Então, quando eu falo sobre poder, eu falo sobre a capacidade ou a possibilidade que eu tenho para ação, mas não é uma ação em prol de mim mesmo, é uma ação em prol do outro, seja ele indivíduo ou dos outros, quando eu falo do coletivismo social. Então, quando um ser político tem o poder em suas mãos, ele vai fazer três coisas. Primeiro, manter a ordem. Segundo, defender essa ordem ou defender aquilo que é ético, justo e verdadeiro para a sociedade, para o indivíduo. E assegurar o bem-estar desse ser social, certo? Então, como é que eu vou chamar isso, professor? Eu vou chamar isso de bem público. O que é o bem público? É quando eu mantenho a ordem, defendo e também asseguro o bem-estar da sociedade. Então, o verdadeiro sentido do poder, ou de ter o poder em mãos na política, não é o domínio ou a submissão de um homem a outro. Vocês lembram lá do que disse o nosso amigo Aristóteles? Eu vou voltar só um pouquinho aqui os slides, vou pôr novamente aqui na tela, aí você vai entender o que Aristóteles falou. A política não deveria ser a arte de dominar, porque não é um homem dominar, não é um homem exercer domínio de forma indevida sobre o outro, mas sim a arte de fazer o quê? Justiça. Por que a arte de fazer justiça? Porque você vai fazer com que você vai defender a ordem, ou melhor, manter a ordem, defender e assegurar o bem-estar, certo? Então, por que isso? Porque todos nós, como seres sociais, estamos submetidos às normas e às leis.
Nós não temos que ser cumpridores de uma ética, nós não temos que ser cumpridores de uma moral, né, que é trazida a nós pela sociedade que estamos ali, que fazemos parte. Então, toda essa ética e toda essa sociedade moral, ela tem suas normas e suas leis. Então, se eu estou submetido a elas, eu preciso saber quais são os meus direitos e os meus deveres. E o poder político é assegurar o meu bem-estar para que eu possa usufruir dos meus direitos e cumprir os meus deveres, ok? Deu para abrir sua mente aí sobre o que é política e sobre o que é poder? Muito bem, agora eu quero voltar ao que eu falei há alguns minutos atrás. Professor, se isso é política, então o que é o que muitas vezes acontece no nosso dia a dia? O que é política? Vamos colocar agora um conceito sobre isso. Política é a ciência do governo dos povos. É a direção de um Estado, é a determinação das formas da sua organização. Como, por exemplo, é aquele conceito de que existe, né, o chamado legislativo, judiciário e o executivo. O legislativo, que são aqueles que elaboram as leis. O judiciário é a aplicação dessas leis. E você tem ali agora o executivo, que é a administração dessas leis. Então, a política seria o quê? O conjunto dos negócios do Estado, como a condução, o bem comum dessas normas e dessas leis aplicada pelos governos, pelo governo ou em cada uma das suas instâncias, seja ele o legislativo, judiciário ou executivo, para que o ser social ou indivíduo possa exercer seus direitos e também os seus deveres. Agora existe o outro lado, que é isso que está na sua mente ali, que lhe importuna, a chamada politicagem. O que é isso? É uma política mesquinha, de que o interesse não é o outro, o interesse sou eu, é o meu bem, é aquilo que eu quero para mim, certo? Que nós criamos alguns termos para essa politicagem, né? É a grande verdade. Camaradagem, vantagem, benefício para o outro através de algum favor. Certa vez eu conheci, vejam como é ruim quando eu não sei o que é política, quando eu não sei a definição disso aí. Eu conheço pessoas que venderam seus votos, quando disseram assim, olha, eu vou lhe dar tal coisa para você votar em mim. Ou pessoas que recebem dinheiro de vários candidatos para poder votar neles, né? E dessa maneira usufruir de algo que é transitório, algo que é comum. E eu vi uma charge que me chamou bem a atenção, que dizia o seguinte: alguém chegou para cobrar algo a um político e disse assim, por que você não faz tal coisa, né, ao trazer o bem para aqueles que estão ao seu redor? O político olhou e disse, na charge dizia o seguinte, tudo que eu teria que lhe fazer, eu já fiz quando eu lhe dei os 100 reais para que você votasse em mim. Entenderam aqui como a grande diferença entre política e politicagem? Na política, o bem comum tem que ser feito. Na politicagem, existe o olhar para mim, o olhar para aquilo que é meu e não aquilo que é de todos. Então, alguns conceitos, olha só, preste atenção nesse slide. Algumas questões de filosofia política que devem ser respondidas, que devem ter um olhar especial, diferenciado para isso. O que é justiça? É uma delas. O que é liberdade política? O que é igualdade? Há direitos humanos? Quais são? E qual a fundamentação para esses direitos humanos? Deve o governo promover a maior felicidade para o maior número possível de pessoas? O que seria o governo trazer a felicidade para a sociedade? E se é assim, qual o lugar para as minorias nesse governo? O olhar diferenciado para as classes, né,
de pessoas que são consideradas como minorias, por não fazerem parte de um grupo maior, por terem orientações diferentes. O que torna o Estado soberano? Mas, na verdade, o que realmente é uma soberania desse Estado? De que modo e por que pode uma maioria justificar sua ação e impor seus fins e decisões para o resto da sociedade? Não é que pode pensar diferente dela. Qual é a melhor forma de governo? Democracia, por exemplo, ou outra forma? O que realmente poderia facilitar a vida social? Existe um espaço específico para o que é público, não é? Diferente daquilo que é privado, que é o chamado, quando a gente faz o estudo sobre o público e o privado. Qual é a característica desse espaço público ou como ele se constitui? São algumas questões, são algumas perguntas que a filosofia política passa a fazer. E essa definição e essa busca, ela veio desde o início do pensamento filosófico. Eu quero mostrar para vocês agora 3 pensadores. O que eles falavam sobre esses conceitos políticos ou sobre as teorias políticas. Por exemplo, Platão, ele dizia que é possível estabelecer um modelo ideal de política. Poxa, eu gostei dessa palavra, viu? Modelo ideal de política. Desculpem aqui até assim, né? O sorrisinho aqui, o risinho aqui, porque na verdade Platão era chamado de utópico. Dentro do conceito, né, hoje que se mistura política com politicagem, muitas vezes, colocar um modelo ideal de política seria quase que utópico, inexistente, impossível. Por isso que ele criou o chamado mundo sensível, mundo inteligível, o mundo das ideias, que é o mundo perfeito e o mundo ideal. Dentro do dualismo platônico, né, dentro daquele sentido, né, de que o ser humano ele vive aqui, mas com o olhar ou com o desejo, ou com a vontade de ir para o mundo ideal, então tudo bem. Onde o seu corpo fica aqui com a morte e a sua alma, no olhar de Platão, vai até o mundo ideal, aquele mundo da perfeição. Mas será que hoje, vem aqui uma importante pergunta, será que hoje conseguiríamos desenvolver um modelo ideal de política baseado naquilo que seria a visão filosófica para essa questão? Aristóteles ele era mais realista, ele diz, não é possível estabelecer um modelo ideal de política, mas sim um modelo bom, certo? Um modelo bom. Já Maquiavel, ou seja, Aristóteles diríamos que ele é realista porque ele quer chegar próximo àquilo que seria o real, não o perfeito, mas aquilo que é essencial. Maquiavel dizia o seguinte, nenhum modelo de política é o ideal. Se não é o ideal, então o que deveria existir é a estabilidade daquilo que do seu reino, ou a estabilidade, ou fazer aquilo que tem que ser feito. E vejam que, apesar dos diferentes, né, conceitos políticos desenvolvidos pelos nossos pensadores, mas uma coisa é certa, e eu gostaria aqui de fazer aqui uma reflexão final nessa aula com vocês, a partir do pensamento do nosso amigo Platão. Veja o que ele diz. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Olha só. Quem é o inferior na visão de Platão? O inferior é aquele que não sabe o que é a filosofia política, os seus objetivos e não busca viver com esse objetivo. Se eu sei, eu preciso estar envolvido para poder colocar aquilo que é o ideal, aquilo que é o essencial, aquele que pensa no bem comum para fazer o melhor para a sociedade, para a polis que nós estamos inseridos, aonde nós temos que conviver na busca constante pela ética, ok? A partir de hoje, não seja alguém que menospreza o poder político. Você sabe o que é política, você sabe o que é poder, você viu a visão filosófica, está na hora simplesmente de agirmos a partir dos conceitos que aqui estudamos para estabelecer uma ética, uma moral, uma filosofia política para a nossa sociedade. Eu conto com vocês
E vocês podem contar também comigo. Se juntos estivermos unidos no pensamento filosófico, vamos trazer o melhor para a nossa polis ou para a nossa sociedade, ok? Não esqueça, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. E nós não somos inferiores, porque sabemos o que é política e o sentido filosófico dela. Valeu, galera! Estamos juntos, misturados, porém não aglomerados. Até a nossa próxima aula. Um abraço para todos vocês.